Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estou feliz por mais uma oportunidade que Deus nos dá. Gostaria de ler um texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, a qual acabamos de ler, nos fala como deve ser o nosso culto a Deus, como devemos cultuar a Deus, como devemos nos apresentar diante dele. Até mesmo o Salmo de número 100 diz que devemos servir ao Senhor com alegria e apresentarmos a Ele com louvores, entrarmos pelas suas portas com hinos de louvor. E aqui não é diferente. O apóstolo Paulo nos diz que devemos apresentar os nossos corpos, as nossas vidas para Deus como um sacrifício. Sacrifício, a própria palavra já nos diz e nos leva a pensar que é algo que não é fácil de ser feito. Um sacrifício é algo que nos vai custar alguma coisa, é algo que vai nos custar alguma renúncia, alguma coisa. E este sacrifício, a qual Deus requer que nós o entregamos, é a nossa vida, é o nosso corpo, é a nossa vida como um sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo? Porque o nosso Deus, diz a Bíblia, é o Deus dos vivos. E a Bíblia diz que aqueles que não creem em Cristo, não estão em Cristo, já estão mortos em seus pecados. Então o sacrifício vivo para Deus, portanto, é uma pessoa que tem Cristo em sua vida, que tem Cristo como seu Senhor e Salvador. Tal pessoa se torna para Deus, através de Cristo, um vivo sacrifício a Deus, pois a vida de Jesus, a justiça de Jesus na cruz do Calvário, nele há de se manifestar. Pois então, para sermos um sacrifício vivo a Deus, devemos ter a vida de Jesus em nós. Devemos já estar mortos para o pecado, mortos para o mundo, mortos para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. Então passamos a ter a verdadeira vida, a vida com abundância, a vida plena, a vida aonde não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos a vida pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, rogo-vos, Paulo disse, eu peço a vocês, imploro a vocês, eu rogo a vocês, irmãos, que entreguem os seus corpos, as suas vidas, pela misericórdia e compaixão de Deus, de ter amado o mundo e entregado o seu Filho como um sacrifício vivo a Deus. Agora eu peço a vocês, entreguem suas vidas, seus corações, seus sonhos, como um sacrifício vivo a Deus. Vivo porque a vida de Cristo em nós está e se manifestará cada vez mais. Então, devemos buscar a vida do Senhor Jesus em nós, para que então nosso sacrifício seja vivo, pois Deus não é Deus de mortos. Como disse Leonard Ravenhill, que há dois tipos de pessoas: aquelas que estão mortas em pecado e aquelas que estão mortas para o pecado. As que estão mortas em pecado já estão mortas, mesmo vivas. Tem o nome de que vivem, mas estão mortas, como é o caso da igreja de Sardes, lá em Apocalipse. Mas aqueles que estão mortos para o pecado, então esses estão vivos para Deus. Então estes são um sacrifício vivo a Deus. São templos de Deus, templos do Espírito de Deus. São tabernáculos móveis,
Aonde eles estão, aonde eles vão, eles carregam a presença, a graça, a misericórdia, o amor, a santidade do Deus invisível. Pois eles são para Deus um sacrifício vivo, um sacrifício santo, também diz a Bíblia. Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo e um sacrifício santo. Santo porque é santificado pela palavra de Deus. Em João 17, versículo 17, diz assim: Pai, santifica-nos na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, para sermos um sacrifício santo a Deus, devemos estar sendo santificados pela palavra de Deus e pela oração, como diz a Bíblia, que pela oração e pela palavra tudo vai sendo santificado. Devemos então se santificar pela santa palavra de Deus e pela oração, para então nos tornarmos e sermos um sacrifício santo a Deus, pois Deus é santo, e para nós contemplarmos Ele, a Bíblia diz que devemos estar limpos. Bem-aventurados é os limpos, os santos de coração, porque eles verão a Deus. Em Hebreus está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, o nosso sacrifício a Deus deve ser um sacrifício santo, separado, santificado. Aquele que é santo, diz Apocalipse, santifique-se mais ainda. Portanto, devemos observar as nossas vidas e buscar a santidade no olhar, no pensar e no sentir. Que Deus tenha piedade de nós, que Deus lave nossas mentes, nossos corações, nossas vidas, e nos dê santidade e desejo por mais santidade, desejo por mais da sua presença, ódio pelo pecado, nojo pelo pecado, nojo pelas coisas do mundo, ao qual outrora amávamos e tínhamos prazer nela, que hoje possamos ter repúdio, abominação, e possamos negar, renunciar tudo aquilo que não vai nos levar à imundícia, à impureza, o pecado, para então procurarmos e buscarmos e obtermos, e Deus nos santificar pela sua palavra, pela presença do seu Espírito Santo em nossas vidas, pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. E o terceiro ponto desse sacrifício a Deus, que é o nosso corpo, a nossa vida, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus requer de nós que nós ofereçamos a Ele os nossos corpos como um sacrifício agradável a Ele. O que é isso, pregador? O que significa um sacrifício agradável? Significa que o nosso corpo, que a nossa vida deve ser um sacrifício agradável a Deus. Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que busca a Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 10 diz que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma nele não tem prazer, ou seja, não há de se agradar. Então, este sacrifício agradável a Deus é um sacrifício pela fé, é um culto pela fé, no sacrifício, na morte, na ressurreição de Jesus Cristo, na inspiração e no poder da santa palavra de Deus. É um sacrifício pela fé que se torna agradável a Deus, não por força, nem por violência, não por barganha, mas pela fé na palavra de Deus. Então o nosso culto, o nosso sacrifício a Deus se torna agradável. Quando crermos e tivermos fé verdadeira, então diz a Bíblia, tudo é possível aquele que crê. Então, para agradarmos a Deus e oferecermos a Deus pela sua misericórdia um sacrifício a Ele que é agradável, portanto este sacrifício deve ser pela fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então todos os cultos a qual vamos, a nossa vida propriamente dita, deve ser pela fé, pois o justo viverá pela fé. O sacrifício vivo de Deus, que é o justo na face da terra, ele deve viver pela fé.
para que então sua vida, o seu louvor, a sua oferta, o seu testemunho, o seu andar na terra seja agradável aos olhos do Rei, agradável aos olhos do Senhor, assim como foi a vida de Jó, quando Deus estava no céu junto com os seus anjos. A vida de Jó lhe era agradável, lhe dava prazer. Por quê? Pois ele era um sacrifício agradável a Deus, um homem de fé, um homem que cria em Deus, que confiava em Deus. Então devemos confiar no Senhor, crer e ter fé no Senhor, para que o nosso sacrifício, que é o nosso corpo, lhe seja agradável, e o nosso louvor, a nossa vida, seja recebida nos céus, como um testemunho de que agradou a Deus. A qual a Bíblia encerra nesse verso 1 dizendo que é o vosso culto racional. A maioria dos cultos, muitas pessoas entregam a Deus algo emocional somente, algo meramente da emoção. E a emoção nós sabemos que é como uma montanha russa, ora ela está em cima, ora ela está embaixo. Mas esse culto racional, a qual Paulo está nos dizendo, é um culto que é feito com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa alma. É um culto a qual nós estamos pensando, o racional, o intelectual, nós estamos pensando, entendendo e discernindo o que estamos realmente fazendo ao Senhor, conhecendo a sua morte na cruz, conhecendo realmente que Ele é Deus e nós nada somos. Então, quando a pessoa se entrega a Deus como sacrifício vivo pela vida de Jesus, santo, pela santidade de Jesus, do Espírito Santo, do sangue do Cordeiro de Deus, da palavra de Deus, da oração, e um sacrifício agradável a Deus, que é pela fé, então esse culto é um culto racional, pois a pessoa ou o cristão entendeu que a sua vida para Deus é um sacrifício, não somente está num culto, não somente está numa igreja, mas totalmente a vida dela em todas as áreas é um sacrifício a Deus. Então a pessoa passa a oferecer a Deus um culto racional, não somente emocional ou dentro de uma congregação, mas em toda a sua vida se torna um culto de adoração, louvor, gratidão, enaltecimento a Deus, o Pai, e a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que você possa ser um sacrifício para Deus, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esta palavra, Senhor, que o Senhor possa falar melhor aos corações e que todos nós possamos ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, em nome de Jesus Cristo. Não é um culto emocional, não é um culto de marionete, a qual as pessoas falam que devemos fazer ou falar, mas é um culto racional, a qual nós entendemos e sabemos o que estamos fazendo, pois nos foi revelado pela sua palavra, pelo seu Espírito. No nome de Jesus Cristo eu peço isso e lhe agradeço. Amém.